Tradução do testemunho do dia 19 de maio de 2020. O plano satânico. Em sonhos, eu estava em um grande barco. Havia todo tipo de atividades ali. Todo tipo de atividade que acontece ao redor do mundo. Nesse barco, havia todo tipo de prazer e entretenimento. Vi muitas pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia. As pessoas estavam felizes por estar lá. Vi que haviam reuniões diferentes e aqueles que estavam lá e aqueles que presidiam as reuniões eram adventistas do sétimo dia. Eu os ouvi começar as reuniões muito felizes, mas depois de um tempo, isso se transformou em tristeza e espanto. Eu me aproximei de um deles para ouvir do que estavam falando, mas aquele que estava falando caiu quando me viu. A senhora que estava ao meu lado me disse: Irmã, você tem que fazer alguma coisa. Não vamos descer daqui sem sermos abalados. Eu lhe perguntei: por que você entrou nesse enorme barco? Ela respondeu: eu vivo nele há 30 anos. É a minha casa e sempre foi segura. Mas agora, não sei. Eu disse a ela: agora é hora de sair do barco. Ela disse: como? É impossível. Eu disse: nada é impossível para Deus. Nós terminamos a conversa e eu fui para outro lugar onde outro encontro estava acontecendo dentro daquele enorme barco. Quando me aproximei do orador, ele me olhou com desconfiança e disse: não há problema. Nesse ponto que vai acontecer, vai acontecer. Ele continuou seu discurso e disse: todos nós aqui somos uma família e, como família, temos a responsabilidade de nos ajudar uns aos outros. Todos disseram: sim, nós somos uma grande família. O orador continuou e disse: temos aqui 2 cartas que nos vão tomar, mas primeiro traga-me um quadro negro. Eu vi como eles trouxeram um quadro negro e ele começou a escrever: divisão através da união, homem ou mulher, sábado ou domingo. Então ele disse: todas essas barreiras cairão e seremos uma grande família de paz, amor e lealdade, uns para com os outros. O que você acha? Todos responderam amém. Ele continuou dizendo: não haverá mais problemas econômicos, sociais, religiosos. Deus está nos dando um refúgio de paz. Todos gritaram amém, aleluia. Naquele momento levantei a minha voz e disse: não, não ouçam isso. Isso não é de Deus. Este não é o plano dele. Esse é o trabalho do inimigo. Esse tipo de união não é aprovado por Deus, porque viola os seus princípios eternos. Aquele que liderou a reunião respondeu: nós, os líderes, já o fizemos. Olhem para nós. Estamos todos bem, felizes, não há nada a temer. Se estamos todos bem, é porque Deus aprova. Venha para essa fila e entre naquele anfiteatro, e ser-lhe-á dito o que fazer. Todos se levantaram e fizeram fila. Eu não pude acreditar. Comecei a correr entre eles e os exortei a não fazerem isso, mas foi tudo em vão. Meus pedidos e súplicas não os dissuadiram. Só a senhora que estava sentada ao meu lado não entrou na fila. Ela me levou para o outro lado daquele grande barco, para que eu pudesse ver o que estava acontecendo lá. Vimos filas enormes por toda parte. A cena mudou e eu fui levada para um porão muito escuro, um porão que estava debaixo daquele grande barco. Lá eu vi um ser alado, vestido de preto, e seu rosto estava enrugado como uma passa seca. Ele tinha um capuz com o qual ele cobria parcialmente o seu rosto. Quando o vi, fiquei tão chocada que quis fugir daquele lugar. Mas meu acompanhante disse: não tenha medo, você deve testemunhar isso. Eu fiquei lá e observei. Ele estava trabalhando com tubos de ensaio, líquidos e alguns pós, e estava misturando-os. Eu perguntei: o que é isso? O que é que ele está a fazer? Foi-me dito: é uma arma. Uma arma? Como assim?
Foi-me dito: olha, eu vi um quadro negro enorme e coisas escritas nele. Aproximei-me e vi muitas fórmulas que não entendi, mas no meio delas vi um diagrama que pude ler, e ele dizia, para o meu grande espanto: ARP, alterações climáticas, 5G. Tinha 3 pontinhos depois dele, depois do escrito 5G. Meus olhos não conseguiam acreditar no que eu estava lendo, mas depois seguiu-se: Covid-19, Bluebeam, vacinação, controle da mente. Eu ainda não podia acreditar no que estava lendo, então seguiu dizendo: adoração comum, Bluebeam novamente, homem do pecado e, por fim, controle mundial. Depois de ler, eu exclamei: que horror! Entrega-nos, Senhor, foi-me dito. Tudo isso é forjado na escuridão, e das profundezas escuras é levado para os laboratórios do mundo. Amados, isso foi horrível, mas eu fui levada para outro lugar. Era um lugar de culto maçônico. Suspenso no ar, sem tocar no chão, pude observar como esse ser alado, que estava naquele enorme porão daquele enorme barco, era adorado. Esse ser tinha em sua enorme mão um copo transparente cheio de líquido vermelho, e ele rapidamente o bebeu. Na sua frente havia uma tela suspensa no ar, e um contador não parava de aumentar. Eu perguntei: o que isso significa? Ele respondeu: sua sede de sangue nunca é satisfeita, e ele fica de olho na contagem de cada uma de suas vítimas. E eu disse: que horrível, detenham-no. Ele respondeu: essa é a sua hora. Voltamos para o enorme barco, e lá eu vi todos os que já tinha visto antes. Eles estavam distraídos, suas mentes estavam longe. Eu falei com eles, mas eles não me responderam. Eles só olharam para mim e riram. Eu fui para o outro lado do barco e vi uma grande calamidade. Muitos estavam tentando se levantar sem sucesso e andaram de 4 em 4. Eu perguntei por que isso aconteceu com eles. Ele me respondeu: você viu as enormes linhas? Eu disse: sim, eu as vi. Vem, eu vou te mostrar. Fomos ao local onde estavam as linhas e vi todos sendo injetados e depois separados em 2 grupos, de acordo com um detector que tinha uma luz indicadora. A luz era às vezes verde e às vezes vermelha. Como eles foram vacinados, passaram por esse detector. Aqueles para quem o detector mostrava uma luz verde eram levados para um lugar diferente daqueles para os quais a luz vermelha era mostrada. Depois disso, fui levada a um lugar onde vi a divisão dos 2 grupos. Aquele para os quais a luz ficou verde estavam de pé, e aqueles para os quais a luz ficou vermelha estavam rastejando. Eu disse: Senhor, como fugir disso? Ele respondeu: vá para as montanhas, pela razão certa, por amor e obediência a Deus. Prepare-se para resistir ao impacto o máximo possível. Concentrai-vos na súplica e na oração diante do Altíssimo, e ele lutará a batalha dos seus fiéis. Rápido, o tempo é curto. Semeia, come puro, trabalha ao ar livre debaixo das árvores. Não beba a água que vem das cidades. Procura o Senhor de todo o teu coração, e ele te guiará, e serás preservado. Naquele momento acordei. Que sonho terrível! Foi tremendo. Quando fecho os olhos, ainda consigo visualizar em minha mente as coisas que estavam escritas naquele quadro negro e aquele ser terrível que vi naquele momento. Querido, essa guerra não é contra o sangue ou a carne. Essa guerra é contra os poderes do ar. Que Deus conceda que possamos entender e perceber que nossa alma está em jogo. Que Deus conceda que possamos compreender e que nos apressemos a fazer a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor é a nossa salvação. Se realmente queremos algo, se realmente sentimos que devemos ter algo conveniente em nós, o que é conveniente para nós,
é seguir os passos do Mestre, para que possamos chegar a um porto seguro, mas antes disso, ser coberto por suas asas. Que o Senhor nos abençoe.